Agora está gravando. Bom, boa noite a todos. Hoje nós vamos ver em contabilidade os componentes básicos da contabilidade, que é o patrimônio, né? E esse patrimônio ele tem bens, direitos e obrigações. Então nós vamos começar a entender detalhadamente o que é bem, o que é direito, o que é obrigação, que compõe todo esse patrimônio de uma pessoa, de uma empresa, tá? Ó, a doutrina patrimonialista, que é a mais aceita atualmente, define a contabilidade como ciência que estuda o patrimônio. O patrimônio é, então, o objeto da contabilidade. É o seu componente básico. O importante não é decorar conceitos, mas sim entender perfeitamente o que representa o patrimônio e quais são seus componentes. Então, quando a gente fala patrimônio, é o conjunto de bens, direitos e obrigação de uma pessoa, de uma organização. A gente vai estar entendendo daqui a pouco, na demonstração dos slides aqui, quais são os tipos de bens que eu posso ter, como é que eu faço para poder adquirir esses bens. Consequentemente, esses bens vêm seguidos de direitos e obrigações. Por que eu tenho direitos a receber? Por que eu tenho obrigações a pagar? Aí você começa a entender o quê? Que esse objeto, que é o patrimônio, ele é um conjunto de bens, direitos e obrigações que quando você adquire um bem, um veículo, uma casa, isso é um bem. E aí, junto com esse bem, vem o quê? A obrigação a pagar. Você tem obrigação a pagar quando você adquire aquele bem. E o fornecedor que te vendeu tem um direito a receber. Então, por isso que a gente fala que é um conjunto de bens, direitos e obrigações. Então, você, uma pessoa física, também tem o seu patrimônio. Você também adquire o seu patrimônio nessa doutrina. Então, quando eu falo para vocês assim, muita coisa que a gente estuda para a área empresarial, dá para você também levar para o seu pessoal. E a sua contabilidade pessoal, como é que ela anda? Assim como nós estamos estudando contabilidade empresarial, mas dá para você fazer a sua contabilidade pessoal. Você, pessoa física. Quais são seus bens? Quais são os seus direitos a receber? Quais são as suas obrigações a pagar? Por isso que a gente fala que o patrimônio é esse objeto que é composto de bens, direitos e obrigação. Tá? Bom, o patrimônio, sob o ponto de vista contábil, é o conjunto de bens, direitos e obrigações de uma empresa ou sociedade. Que aqui pode ser uma pessoa física, virando uma pessoa jurídica, sendo uma firma individual, o MEI, que está crescendo muito, o microempreendedor individual, e uma sociedade, quando duas ou mais pessoas se tornam sócio de uma organização. Esse conjunto constitui a peça indispensável para que a empresa ou sociedade atinja seus objetivos. Então, quando você abre uma empresa, você tem um objetivo. Né? Muitas das vezes, quando a gente fala empresa privada, visa o lucro. Pensando no projeto empresarial que vocês vão desenvolver para trabalho de conclusão de curso, 90% vai visar o lucro. Então, quando a gente coloca que é uma peça indispensável, porque você está abrindo uma sociedade ou criando o seu meio, microempreendedor individual, mas qual é o seu objetivo? Vender. Vender o quê? Ou qual é o seu objetivo? Produzir. Né? Porque você pode ser um comércio, comprar para revender, você pode ser uma indústria, pegar uma matéria-prima, transformar no produto final e também colocar à venda. Todos eles têm o objetivo quê? De lucro. Lucrar o quê? Em cima do produto ou serviço que você está oferecendo para o seu cliente final. Tá? O patrimônio inicial de uma organização é formado pela aplicação de dinheiro. Então, para eu poder começar a constituir esse patrimônio, eu tenho que ter o dinheiro, que é o quê? O capital inicial para eu dar ao ponto de partida para a constituição dessa empresa. Por isso que a gente precisa fazer um planejamento. Quando eu quero abrir algum investimento, quanto vai me custar isso?
Quanto que eu preciso de ter em dinheiro? Junto com esse dinheiro, para eu poder montar a estrutura, eu vou alugar a sala, eu tenho que comprar máquinas e equipamento. Quanto me custa isso? Então, isso a gente vai estar desenvolvendo no projeto empresarial, porque o projeto empresarial que vocês fazem no curso técnico dá embasamento para vocês abrir de verdade. Eu fico muito feliz quando eu vejo ex-alunos virando empresário. Né? Nós temos exemplo de alunos do nosso colégio ICT que hoje tem seu próprio negócio. Para vocês terem uma ideia, eu tenho um aluno, Felipe, que ele era da ADM1, não sei se é 2016, 17. Aí hoje ele montou o salão dele e eu virei cliente dele. Já agendei com ele. Ô, Felipe, meu cabelo tá grande, eu quero ir sábado fazer aquele corte disfarçado. Então, olha que interessante. Ele fez o curso, como vocês estão fazendo, ele apresentou um projeto empresarial e hoje aquilo saiu do papel. Então, essa que é a intenção, porque quando a gente apresenta para vocês o projeto empresarial, que vocês vão estar escolhendo o ramo empresarial, gente, é você pegar aquilo, bom, se eu tivesse condições financeiras de colocar isso em prática, que aí fica mais prazeroso, porque vocês estão fazendo um trabalho em equipe, aonde, quando você escolhe o ramo empresarial, você tem que pensar o quê? Bom, eu quero isso aqui como filosofia de vida, porque eu posso não ter o capital agora, mas futuramente eu posso colocar em prática. Mas para eu poder colocar em prática, eu tenho que entender todo essa logística, esse movimento, como é que eu faço para poder adquirir o patrimônio, aonde eu compro, as fontes, tá? O patrimônio inicial de uma organização é formado pela aplicação de dinheiro, o qual chamamos de capital, e nada mais do que o valor entregue pelos proprietários à empresa, para que essa inicie suas atividades e tenha vida própria. Então, como é que funciona isso? Uma sociedade é composta pelo Alexandre, João e a Maria. E aí, como eu estava comentando em matemática, que a matemática e a contabilidade, em alguns momentos, elas têm afinidade. Né? Na aula de contabilidade, de matemática, eu estava falando lá sobre regra de sociedade, capitais iguais, aplicado no mesmo tempo ou em tempos diferentes, se aplica aqui agora, nesse momento. Porque quando a gente fala aqui que o patrimônio inicial é a aplicação do dinheiro, ou seja, é esse capital inicial que eu vou investir na minha sociedade para que, com esse dinheiro, a gente consiga estar adquirindo os bens materiais. Eu tenho que pensar, aí entra o projeto empresarial de vocês. Por que que o primeiro momento do projeto eu tenho que fazer pesquisa de mercado? Justamente eu preciso entender, é viável, vale a pena eu abrir aquele investimento naquele bairro, naquela cidade? Eu preciso primeiro conhecer o quê? O meu cliente. Qual é o perfil daquela clientela que mora ali? O meu produto ou serviço que eu vou estar oferecendo é satisfatório? A população vai de encontro? Aí vem a pesquisa de mercado. Porque a gente nunca deve assim, bom, eu gostei desse bairro aqui, é um ponto legal, vou abrir aqui. Mas você fez a pesquisa? Você sabe se o seu objetivo de colocar aquela empresa ali vem de encontro com que os anseios e os desejos da população? Então, vou dar um exemplo para vocês. Olha, eu não sei se a maioria de vocês mora aqui em Volta Redonda ou mora em bairros vizinhos, não sei, porque alguns alunos às vezes não moram aqui. Mas eu vou dar um exemplo aqui de Volta Redonda, que no Aterrado, hoje, tem uma empresa que chama Real Forte. Ela vende coisas de como se fosse uma loja de 1,99, mas na verdade não é 1,99 mais, é porque não existe mais loja de 1,99, né? Vende produtos ali de casa,
papelaria, um pouquinho de cada coisa. Mas ali, antes de vir essa loja, ali era era um boliche. E aí os donos, eu não sei se não fizeram pesquisa de mercado, é um quarteirão imenso, e abriram ali um boliche. Só que eu acho que não ficou nem 6 meses aquilo ali. Talvez, assim, eles não fizeram essa pesquisa de mercado, que é fundamental para saber se vale a pena eu abrir o tipo de empreendimento naquela localização. E aí, imagina, você abre, né? É uma empresa, e aí depois você fecha a porta das empresas. Mas olha o prejuízo que você teve. Olha o investimento que você colocou ali. Então, por isso que é importante, o primeiro passo, antes de eu injetar dinheiro em qualquer tipo de empreendimento, eu saber o quê? É viável? Porque não basta, gente, só ter o dinheiro. Eu tenho dinheiro, eu vou abrir aqui. A gente precisa conhecer o quê? O nosso público. Então, isso é um dos grandes problemas dos empresários, quando não fazem a pesquisa de mercado para saber se o estabelecimento comercial que você está querendo instalar naquela empresa, naquela cidade, naquele bairro, se você tem público-alvo para aquilo, poder aquisitivo para aquilo. Tá? Bom, esse dinheiro será aplicado em bens que visem a geração de novas riquezas, né? Porque a ideia é você abrir o seu negócio, como um bom administrador, saber planejar para que esses bens iniciais virem a sua riqueza. Por quê? Você, pessoa física, está emprestando dinheiro para você, pessoa jurídica. E aí, depois de um tempo, você quer receber esse dinheiro de volta. E a gente faz um cálculo na contabilidade também, para a gente saber o quê? Qual é o prazo de retorno desse capital que hoje eu estou investindo na minha empresa, na minha sociedade. Daqui a um ano eu consigo resgatar ele de volta, esse capital inicial que eu estou começando hoje, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Isso vai depender muito do tipo de empreendimento que você está abrindo, vai depender muito do cenário econômico, né, que a gente está vivendo, porque tem um macroeconômico, né? Porque você tem o micro é a sua empresa, mas o macroeconômico são fatores externos que atrapalham diretamente, como que nós estamos vivendo agora, essa pandemia, essa crise financeira, muitas lojas fechando. Quer dizer, ninguém contava com isso, por isso que a gente fala fatores externos. As coisas começam a aumentar, aí você perde até um pouco do controle. Então, isso não estava no planejamento de ninguém. Não estava no planejamento de ninguém ficar o ano de 2020 em casa, a maioria das vezes. Indo trabalhar, fechando. Agora está tendo mais flexibilidade. Mas até então, é o impacto que está causando em grandes empresas aí, que algumas já fecharam a porta e outras também vão ter que fechar daqui a alguns meses. Mesmo a economia retomando aos poucos, mas ainda não se consegue recuperar da noite para o dia. Não significa que, de repente, agora em dezembro chegou a vacina, então nós vamos ter Natal, Réveillon, Carnaval, vamos voltar ao normal. Não é assim, as coisas são demoradas. Pode até começar a se voltar ao normal, mas a economia das empresas ainda vai demorar um pouco para se reerguer. Tá? Bom, vejamos então o que são bens, direitos, obrigações que compõem esse patrimônio. Quando eu disse para vocês que o patrimônio é um conjunto de bens, direitos e obrigações. Bens são valores materiais de propriedade da empresa que estão em sua posse. Como exemplo, o dinheiro que você tem no cofre depois que a sua empresa é constituída, máquinas e equipamentos que tem na sua empresa, ferramenta, mercadoria no estoque, entre outros. Tá? Esses bens são divididos em bens materiais ou tangíveis e imateriais ou intangíveis. Os materiais intangíveis são aqueles bens que têm existência física e eu consigo palpar, pegar, né? Pegar, tocar. Quer dizer que eu não vou levantar um edifício, mas eu consigo tocar nesse edifício. Ele tem uma existência física ali. Eu consigo enxergar, ver que ali é um imóvel, um apartamento, uma casa. Então, edifício, toda a sua construção necessária,
maquinaria e instrumentos, móveis e utensílios, meio de transporte. Aqui são alguns exemplos de bens materiais que a gente consegue, veículo, roupa, celular, né? Tudo isso são bens materiais que você adquire, que são visíveis, que são palpáveis. E tem os bens imateriais intangíveis, né? Que são aqueles que eles não possuem um corpo físico, uma matéria, a saber. Então, quando a gente fala assim, ó, marcas e patentes, direitos autorais. Então, a marca você usa, mas ela não é sua. Então, vai dizer, eu uso Natura, eu uso Samsung. Ou seja, isso é a marca. É um bem imaterial e intangível. Então, quando você vai, eu vou comprar uma calça de marca, eu vou comprar uma bolsa de marca. Por quê? Porque tem nome, porque tem qualidade. Mas isso é um bem imaterial. Por quê? Eu desenvolvi essa marca, esse logotipo, ele é o meu bem, ele me representa, é a minha empresa, é o meu ganha-pão. Mas diferente de um bem material que você pega, entendeu? Então, assim, você usa a marca, você veste a marca, mas ela é um bem imaterial. Mas é um bem que você veicula pelos meios de comunicação, você faz todo o marketing. Né? Então, as marcas tradicionais conhecidas, quando eu falo assim, McDonald's, C&A, ou seja, são logos, são nomes tradicionais que marca o nome daquela empresa. Então, é um bem imaterial. Eu registrei, eu patenteei. Tá? E direitos autorais também. Quando eu registro essa marca, eu registro esse produto. Então, por isso que é importante a gente tomar cuidado com os bens imateriais. Porque, assim, se você não registra, você pode perder os direitos autorais. Porque você não registrou aquilo. É caro? É caro. Mas você precisa o quê? Registrar, patentear todos os seus bens imateriais. Porque aqui no Brasil a gente tem acreditado, nada se cria, tudo se copia. Porque se você se sentir lesado e o seu bem imaterial está registrado, tem direitos autorais, você consegue entrar na justiça e está conseguindo impedir que certas pessoas usem o seu nome, usem a sua marca. Né? Então, quando a gente fala de direitos autorais, eu sempre cito o exemplo daquela cantora Beyoncé, que tinha muita gente pegando carona no nome dela. Ela tem os direitos autorais do nome. Se vocês pegarem o exemplo dessa Ludmilla, que é essa cantora de funk aqui no Brasil, quando ela começou com MC Beyoncé. Por que ela teve que parar de falar MC Beyoncé? Justamente porque o nome não é dela, estava pegando carona no sucesso. A mesma coisa aquela outra lá, uma lá do Pará lá que usava o nome também. Então, só para vocês entenderem que isso serve tanto para pessoa física como para pessoa jurídica. Então, eu preciso o quê? Patentear minha marca, registrar os meus direitos autorais. Se eu criei isso é de minha propriedade. Então, eu preciso o quê? Registrar. Para que outra pessoa venha e use o meu nome. Porque se você não registra, a outra pessoa, por exemplo, descobre que você não registrou e usa e registra, quer dizer, a invenção é toda sua, mas você não registrou. Então, você acaba perdendo direitos autorais, porque a outra pessoa foi, pegou a sua ideia, registrou. Então, gente, é uma coisa muito séria quando a gente fala em bens imateriais e intangíveis, porque você é o criador do nome, da marca, mas você não registrou nada. Tá? Então tem que tomar cuidado com essas coisas aí. Bom, continuando aí, direito. São os valores de propriedade da empresa que estão em posse de terceiros. Este grupo compreende os valores numerários, cujo recebimento está sujeito a um prazo determinado.
Todas as transações econômicas entre as empresas são traduzidas em moeda corrente e se resumem em recebimento e desembolso de valores numerários. Esses direitos geralmente aparecem com o nome dos elementos seguido da expressão a receber. Então, nós temos aqui, ó, elemento e expressão. Salário a receber é um direito. Se fosse salário a pagar, é uma obrigação. Então, como é que você diferencia o direito da obrigação? O direito vem com a expressão a receber e a obrigação a pagar, porque o salário ele pode ser a receber e a pagar. A promissória pode ser a receber e a pagar. O aluguel ele pode ser receber ou a pagar. É isso que compõe um patrimônio. Por quê? Por que a gente fala receber e a pagar? Alguém recebe, alguém paga, não é? Ah, por exemplo, fulano mora de aluguel. Ou seja, você não tem que pagar o aluguel para o dono do imóvel? Então, quando você paga, você está pagando a sua obrigação, porque você alugou aquele imóvel ali. Em contrapartida, o dono do imóvel tem um direito a receber, porque alugou para você. E assim funciona a nossa contabilidade, que é esse conjunto de bens, direitos e obrigações. Então, os bens é aquilo que você adquire para estruturar a sua empresa, aquilo que você adquire para revender. Os direitos é tudo que você tem a receber e as obrigações, tudo que você tem a pagar. Então, como é que fica fácil para você entender? Bom, de repente, não hoje, mas na próxima aula, num exercício, se eu pedir para você classificar bens, direitos e obrigações, é só você lembrar da expressão direito a receber, obrigação a pagar. O que não for direito e nem obrigação, sobra o quê? Os bens. Tá? Obrigações são os valores que estão na posse da empresa, mas que são propriedade de terceiro, como empréstimos bancários. A sua empresa precisou de fazer um financiamento. Aí você foi lá no banco, você fez um empréstimo. Então você tem a obrigação de pagar o banco. E o banco tem direito de receber a mensalidade ali mensal do empréstimo que ele fez com você. Os impostos a pagar, os valores a pagar, né? Então, a sua empresa você tem água, luz, contador, outros impostos, tributos da empresa. Tudo é uma obrigação sua. E as concessionárias têm o direito a receber. Então, tudo isso que eu estou falando para vocês também serve para vocês fazer a contabilidade de vocês como pessoa física. Os valores a pagar referente a compras efetuadas a prazo. Né? Então, você comprou hoje. Né? Você está adquirindo bem. Você foi na loja e comprou lá um computador. O computador é um bem. Aí você fez o quê? Comprou financiado, a prazo. Vai chegar uma hora que você vai ter obrigação a pagar no vencimento combinado lá e a loja o direito a receber. Então é assim que funciona. Ó, essas obrigações geralmente aparecem com o nome da expressão a pagar, tá vendo? Promissórias a pagar, aluguéis a pagar, salários a pagar, impostos a pagar. Então, é só você se situar na expressão. Quando eu falei no início lá, não precisa de decorar, entenda, tá? Então, na hora de classificar o que é bem, direito e obrigação, direito é o que eu tenho a receber, obrigação é o que eu tenho a pagar. E aí, fica fácil, porque o que sobrou são os bens, aquilo que eu adquiro para consumo próprio meu ou da empresa ou para revenda. Aspectos qualitativos e quantitativos do patrimônio. Então, o aspecto qualitativo, esse aspecto consiste em qualificar os bens, os direitos e as obrigações. Então, quando eu falo qualificar os bens, é assim, vamos pegar um veículo. Então, qualidade, adjetivo, qual é a cor desse veículo, a marca, o design. Eu estou descrevendo o bem. O direito que eu tenho a receber é à vista, é parcelado. A mesma coisa a obrigação que eu tenho a pagar. É uma parcela, é duas.
Então, eu estou qualificando esses bens, os direitos e obrigações. E daqui a pouco a gente vai começar a dar nome para esses bens, direitos e obrigações através de exercícios. Aspectos quantitativos. Esse aspecto consiste em dar a esses bens, direitos e obrigações seus valores. Né? Então, quando eu qualifiquei o bem, o veículo, lá em cima, que eu falei qual a cor, qual que é a marca, o modelo, eu estou qualificando. Agora, quantitativo. Qual o valor? Quanto me custa? Quantos veículos eu tenho lá no pátio? Aí eu venho a quantidade. Né? Eu estou produzindo quantos? Quanto vai me custar cada um? E a mesma coisa com direitos e obrigações. Qual o valor de cada parcela a pagar? Qual o valor de cada parcela a receber? Qual o valor à vista? Tá? Levando-se nos a conhecer o valor do patrimônio da organização. Bom, com essas informações, é possível fazer uma ideia do tamanho do patrimônio da minha empresa, pois ficou esclarecido o que e quanto a empresa tem em bens, direitos e obrigações. Isso vai clarear daqui a pouco, quando a gente começar a ver isso em números. Total de bens, total de direitos, total de obrigações, começar a fazer conta, a soma dos bens mais os direitos menos obrigações, eu consigo pagar tudo, me sobra, tá? Então, a gente está vendo esses conceitos, mas já vai começar, na próxima aula, a isso transformar em números. Representação gráfica do patrimônio. O patrimônio é representado em um gráfico que representa uma conta T. Tá? Então, você faz um T e em cima você escreve a palavra patrimônio. Aí, esse patrimônio, do seu lado esquerdo, você vai colocar os bens e os direitos. Tá? Daqui a pouco a gente vai estar nomeando esses bens e direitos. Do seu lado direito, você vai colocar as obrigações e o patrimônio. Tá? Então, voltando aqui, ó. Representação gráfica do patrimônio. Eu disse no início que o patrimônio é o quê? É um conjunto de bens, direitos e obrigações. Agora, eu começo a mostrar para vocês a representação gráfica, por quê? Porque daqui a pouco eles vão começar a nomear esses bens e direitos, dar valores, fazer somatório, fazer a diferença, para eu tirar o saldo, tá? Então, do meu lado esquerdo, eu coloco os bens e os direitos, do meu lado direito, eu coloco as obrigações e o patrimônio, que vai ser essa diferença aí entre o que eu tenho, o que eu devo, se me sobra alguma coisa ou não. Então, a representação gráfica do patrimônio fica assim, ó. Patrimônio, conjunto de bens, direitos e obrigações. Do meu lado esquerdo, os bens e direitos, do meu lado direito, as obrigações. Tá? A contabilidade, por convenção, atribui nomes aos elementos componentes do patrimônio. Bom, os bens e os direitos são elementos positivos. E as obrigações, elementos negativos. Por que os bens e os direitos são os elementos positivos? Bom, vamos entender aqui. Eu coloquei como bens ali, ó, móveis, utensílio, estoque de mercadoria e caixa dinheiro. Por que esses bens eu estou dizendo para vocês que é positivo? Porque os móveis e utensílios que eu comprei para uso pessoal, se for para uso pessoal, se precisar, eu vendo, viro dinheiro. Ou se esses móveis e utensílios eu comprei para revenda, ele vai virar dinheiro. Né? Porque eu tenho parte do meu patrimônio de móveis e utensílios que é para uso pessoal dos funcionários, né? Porque eu preciso ter uma cadeira, uma mesa para atender o cliente ali. Então, alguns móveis e utensílios vai ser para compor o patrimônio físico da empresa. Outros vai ser para vender. Então, se eu pegar uma loja de móveis, essa mesma loja de móveis que vai ter móvel para revender para o cliente, vai ter móveis para uso dos funcionários que ali trabalham. Então, seja para revenda ou seja para uso, esses móveis viram dinheiro.
tá? Estoque de mercadoria, ou seja, todo o meu estoque ali, ele está destinado à revenda. Aquela minha mercadoria não está ali para enfeite. Eu comprei justamente para fazer dinheiro. E o dinheiro que entra no caixa é que eu tenho disponível já em espécie, em real. Então, os móveis e o estoque, eles vão ser transformados em dinheiro a partir do momento que eu vendo. Agora, o que eu já tenho em espécie, em real, em moeda, no caixa, já é o dinheiro. Por isso que são os elementos positivos. E os direitos também entram como elementos positivos, porque é tudo que eu tenho a receber. Duplicata a receber, promissória a receber. Então, falou que eu vou receber, é um direito. Não importa se eu vou receber hoje, daqui a 30, 60, 90 dias. Mas vai entrar em determinado momento na minha empresa. Então, todos os bens e os direitos são os elementos positivos do meu patrimônio. Os elementos negativos são as minhas obrigações. Por que as obrigações são negativas? É aquele momento que o dinheiro sai. Eu tenho que pagar. Então, assim, quando eu vou pagar o salário dos meus funcionários, eu vou tirar dinheiro da onde? Dos elementos positivos. Do meu caixa, do meu cofre, do dinheiro que eu tenho em banco. Então, é um momento negativo para mim, porque eu estou pagando uma prestação de serviço. Em contrapartida, o funcionário trabalhou 30 dias, ele tem o direito a receber o salário. O meu funcionário tem o direito a receber o salário e eu, patrão, tenho a obrigação de pagar esse salário. Mas quando eu estou pagando esse salário, para mim é elemento negativo. Por quê? Eu, na visão de empresário, tudo a pagar está saindo dinheiro do meu bolso. Eu estou diminuindo meu patrimônio. Por isso que o funcionário ele custa caro para uma empresa. Por quê? Em cima da folha de pagamento, incide ali impostos também. Duplicatas a pagar, vai chegar o momento que eu vou ter que pagar esse meu fornecedor, aí eu vou ter que tirar dinheiro do caixa. Imposto a pagar, vai ter um momento que eu vou ter que pagar as concessionárias, imposto municipal, estadual, federal. Então, para vocês entenderem o quê? Que o patrimônio, conjunto de bens, direitos e obrigações, os bens e os direitos sempre vão ser elementos positivos, porque é o lado esquerdo que eu consigo ter dinheiro ou fazer dinheiro, com meu estoque, com o dinheiro em caixa, com a minha mercadoria para revender, com o que eu tenho a receber. E o meu lado direito sempre vai ser negativo, porque tudo ali eu vou ter que tirar do lado esquerdo. Então, a ideia é que o lado esquerdo faça dinheiro para eu pagar o lado direito. Porque o meu lado esquerdo é o que eu tenho em dinheiro ou que eu consigo transformar em dinheiro. E o direito é tudo aquilo que eu tenho que pagar. Continuando aí, ó, os elementos positivos são denominados ainda de componentes ativos. E o seu conjunto forma o ativo. Os elementos negativos são denominados ainda componentes passivos. Por isso encontra-se no passivo. Surge, então, o ativo e o passivo, substituindo o que antes a gente chamava de elementos positivos e elementos negativos. Tá? Aí agora, mudou a nomenclatura. Os elementos positivos, que são os bens e direitos, agora é o ativo. Então, o ativo é o quê? O ativo é um conjunto de bens e direitos. O ativo foi substituído pelo a nomenclatura elementos positivos. Os elementos negativos passam a se chamar passivo, que são as minhas obrigações. Então, se você observar, os bens e os direitos continuaram os mesmos, eu só mudei lá em cima. Elementos positivos agora é o conjunto de ativos, que são os bens e direitos. Elementos negativos é o conjunto de passivo, obrigações, daqui a pouco a gente vai ver situação líquida aparecendo aí, tá? Bom, falando nela, olha aí, ó, situação líquidas patrimoniais. Então, nós vamos trabalhar com 3 tipos. Positiva, negativa e nula. Situação líquida positiva ocorre quando os bens e os direitos superam as obrigações
para com terceiro, também chamada de positiva, ativa ou superavitária. Situação líquida negativa ocorre quando as obrigações para com terceiros superam a soma dos bens e direitos, também conhecida como negativa, passiva, deficitária ou passivo a descoberto. Situação líquida nula ocorre quando os bens e os direitos se igualam às obrigações para com terceiros. Então, agora, nós vamos começar a ver já o balanço patrimonial com valores. Ó, vamos ver a primeira situação aí, ó. Ativo maior que o passivo. Situação líquida positiva. O total dos elementos positivos, que são os bens e direitos, supera o total dos elementos negativos, obrigações, em 120. Então, como é que fica isso na prática? Vamos primeiro olhar o lado esquerdo, que é o ativo. Então, o balanço apresenta assim, olha, total de bens, R$200. Total de direitos, R$100. Aí você somou ali 200 de bens mais 100 de direitos, 300. Então, o ativo é o que você tem. São os elementos positivos. Você tem R$300 ali. O passivo é a obrigação que você tem a pagar. Então, você tem 180 de obrigação. Isso significa o quê? Por que essa situação é positiva? O seu ativo paga o seu passivo e sobra. Você tem 300. Desses 300, você paga os 180 e você fica com a sobra de 120. Só que aí, gente, o balanço patrimonial, ele tem que fechar com o mesmo total, eu fazendo a diferença. Então, eu não posso finalizar assim, total do ativo 300, total do passivo 180. Então, tem que equilibrar, ou seja, o meu total do passivo, ele vai ter que fechar em R$300, porque logo abaixo das obrigações, eu vou ter que fazer a situação líquida aparecer no próximo gráfico que eu vou mostrar para vocês. Ó, a diferença de 120 é chamada situação líquida. Será colocado do lado do passivo e adicionado ao valor das obrigações, já que a situação líquida é positiva. Então, para eu poder fechar essa situação, eu tenho que fazer isso aqui, ó. Bom, agora você está observando que o total do ativo e o total do passivo está R$300. Só que eu não tenho R$300. Mas eu preciso fechar o meu balanço igualmente. E quem comanda é o lado do ativo. Então, o total que você tem no ativo, você tem que fechar no passivo, fazendo a diferença. Ora você vai somar, ora você vai subtrair. Então, vamos voltar aqui, ó. Você tem bens, R$200, direitos, 100, total 300. Aí a sua obrigação, 180. Aí quando você faz 300 menos 180, não te dá uma diferença de 120? Aí essa diferença de 120, você vai colocar embaixo das obrigações. Só que aí você coloca entre parênteses mais situação líquida 120. Por que mais? Porque esse mais está representando que está sobrando para você 120. Aí, para você equilibrar o balanço, para você chegar no total do passivo em R$300, para bater com o ativo, quando é sobra, você soma a obrigação com a situação líquida. Então, o que eu fiz ali? Ó? 180 mais 120, 300. Aí agora eu igualei o balanço. Por quê? Porque contabilidade é uma balança. Quando eu falo assim, olha, eu fechei o meu balanço, os dois lados, do ativo e do passivo, tem que bater com o mesmo valor. É lógico que eu tenho que fazer a situação líquida. Aí a situação líquida, que eu vou olhar para ela e vou saber, bom, eu tenho R$120 sobrando. Dos 300 que eu tinha, eu paguei 180 e me sobrou 120. Então, toda vez que você faz essa diferença, porque a situação líquida é a diferença que você faz do total do ativo com o total do passivo.
Nesse primeiro exemplo, o ativo é maior. E esse que é o exemplo ideal para um bom administrador conseguir manter o seu ativo maior para pagar a sua obrigação e sobrar alguma coisa. Mas nem sempre você vai fechar com a situação favorável positiva. Então, nesse exemplo aqui, eu consegui pagar toda a minha obrigação de 180, tirando dos 300, e me sobrou 120. Aí eu coloco lá, o 120 é minha situação líquida. Aí eu escrevo a palavra situação líquida, coloco 120, que é a diferença. 300 menos 180. Por ela ser positiva, entre parênteses, eu coloco mais. Porque aí, na hora que eu olhar o meu balanço, eu sei que eu tenho R$ 120 sobrando e esse mês eu consegui pagar todo mundo das minhas obrigações. Um outro exemplo aqui agora, ó. Ativo menor que o passivo. Situação líquida negativa, porque o total dos elementos negativos, obrigações, supera o total dos elementos positivos em bens e direitos em R$ 40. Então, seguindo aqui o raciocínio, o meu lado do ativo manteve os bens em R$ 200 e direitos em 100. Então, tive um total do ativo de R$ 300. Só que agora, as minhas obrigações ficaram 340. Então, eu tenho 300, devo 340. Significa o quê? Que dos 300, eu fico negativo R$ 40. Aí, essa situação aqui é negativa. Eu pago uma parte da minha obrigação, mas ainda fico pendente R$ 40. Então, o ativo menor do que o passivo é esse exemplo aqui, ó. O que eu tenho, o total do meu ativo, não paga toda a minha obrigação, paga parte dela. Então, eu tenho 300, devo 340. Já estou numa situação negativa. Aí é o mesmo exemplo. Total do ativo, 300. Total do passivo, 340. Eu não posso fechar o balanço assim. Eu tenho que equilibrar o balanço, colocando a situação líquida embaixo das obrigações. Isso significa o quê? Quando eu falei no anterior, sempre quem comanda é o lado do ativo. Então, o meu passivo vai ter que chegar nos 300. Como? Vamos ver aqui, ó. 300 menos 340, agora a minha situação líquida é negativa. Aí eu coloco entre parênteses menos. Quando a minha situação líquida é negativa, eu subtraio. 340 menos 40, 300. Então, o que vocês precisam entender? Na hora de fazer o exercício, o seu total do ativo tem que dar o mesmo total do passivo. Quando o total do ativo for maior do que o passivo, a sua situação líquida vai ser positiva. Aí você vai pegar a obrigação e vai somar com a situação líquida, que vai bater o total certinho. Quando o total do ativo for maior do que a obrigação, a sua situação líquida vai ser negativa. Aí você vai ter que subtrair a obrigação com a situação líquida. Aí você consegue fechar. Então, assim, você tem que se atentar para isso. Ah, professor, meu balanço não está fechando, então alguma coisa está errada. Tá? Olha o total do ativo. Se você não está encontrando o total aqui, é porque você está fazendo a conta errada da situação líquida ali. De repente, você fez a diferença, você está querendo somar, às vezes é para subtrair ou vice-versa. Então, tem que ficar atento nessa jogada da situação líquida. Porque a situação líquida, quando você faz a diferença do que você tem com o que você deve, se for positiva, você vai somar obrigação mais situação líquida, vai fechar no mesmo total do ativo, o passivo igualzinho. Se for negativa, você vai subtrair, como esse exemplo aí, e vai também encontrar o valor. Bom, mais um aqui, antes da gente finalizar. Ó. Ativo igual passivo. Neste caso, o ativo é inteiramente absorvido pelas obrigações e a situação líquida é nula, inexistente. Por quê? Eu tenho um total de ativo de R$ 300 e tenho obrigação de 300. Então, eu estou no 0 a 0.
eu pago o que eu devo, mas não me sobra nada. Então, olha só, na próxima aula, nós vamos começar a fazer exercício. Mas, quando eu disse para vocês, a gente precisa entender esses conceitos, porque agora a gente está começando aquela teoria que eu falei lá, patrimônio, é um conjunto de bens, direitos, obrigações. Aí, daqui a pouco, você vai ter que saber classificar esse patrimônio. O bem fica de que lado? Do ativo ou do passivo? E o direito? E a obrigação? Por quê? Se você classifica errado e se você lança do lado errado do balanço, vai te dar diferença. Então, é o entendimento. Você tem que entender para você estar conseguindo fazer. E é com muito exercício, gente, que a gente vai vencendo. Daqui a pouco eu vou estar conversando com vocês, né? Para saber como é que foi esse entendimento. Às vezes eu entendo que no início é um pouco complicado, porque a minha matéria é muito complexa, principalmente na hora da defesa do projeto, né? O grupo que pegar a parte de contabilidade, não é fácil você chegar assim e apresentar o slide ali. Você tem que saber falar, entender o balanço, entender os números, tá? Mas, assim, com a participação de vocês, fazendo exercício, perguntando, com certeza a gente vai conseguindo aos poucos estar vencendo isso aí. Então, na próxima aula, nós vamos começar a fazer exercício. E agora eu vou conversar um pouquinho com vocês. Deixa eu voltar aqui, tem que fazer a chamada também, para saber como é que foi esse primeiro momento aí. Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat aqui. Não. Bom, nós estamos aí. E agora, gente? Deixa eu ouvir um pouquinho vocês. Estão um pouco assustados? Quem quer falar alguma coisa? Sejam sinceros, o professor não entende nada. Professor, é meio complexo, né? Não é? Nossa! Tá vendo? Como é que vocês não podem faltar minha aula? Então, gente, olha só, é bem complexa mesmo. Mas, assim, vocês participando, fazendo os exercícios, na próxima aula nós vamos começar a fazer exercício. Então, eu peço que realmente, assim, vocês fiquem, porque não sabemos se vamos retomar esse ano, como é que vai ser. Mas, assim, a gente está fazendo o possível e o impossível. Eu entendo que muitas vezes, assim, né, a distância fica um pouco mais complicado, porque você não está ali com o professor na sua carteira ali, vê você fazendo exercício. Mas, na medida do possível, a gente aqui, eu do lado de cá, vocês do lado de vocês aí, cada um na casa de vocês, a gente vai vencendo esse obstáculo, porque é a maneira que nós encontramos de vocês não estarem perdendo o ano. Então, está todo mundo em aula online, remota, tentando aproximar o máximo do presencial, né? Que nesse momento nós estamos assim em distanciamento e isolamento social. Bom, mais alguém? Como é que foi? Alguém achou? Deixa eu perguntar assim, alguém achou fácil? Não, tem que prestar atenção. Não tem que prestar atenção? Não. Não dá nem para piscar muito, né? Não. Então, gente, olha só, mas assim, não fique desesperado, não, porque é complexo, sim, mas a gente vai vencendo e sair aos poucos. Porque, deixa eu fazer a chamada aqui, que aí na segunda-feira nós já vamos começar a fazer alguns exercícios, tá? Deixa eu ver aqui quem que está aqui hoje. Bom, nós temos aí a Karina. Tá aí a Karina, né? Tô aqui, professor. Isso. Carla. Karina Gregório. Carla tá aí também, né? Sim. Isabela. Cadê Isabela? Tá vendo? De repente o aluno entra e acha que tá. Isabela saiu? Tá A internet dela caiu, ela pediu para a internet. Ok. Depois da Isabela, Isadora.
Presente. Ítalo, Presente. depois Larissa. Presente. Deixa eu ver quem mais aqui. Depois da Larissa, nós temos a Maiara, Presente. depois Suelen, Presente. depois nós temos a Tamara, Isso, presente. depois nós temos aí Thalita, Presente. depois nós temos Tamires. Presente. Eu acho que só, né? Eu acho que é isso mesmo. Bom, gente, é isso. Então, olha só, na próxima aula nós vamos começar a fazer exercício devagar, né? Porque, assim, como eu falei para vocês, essas primeiras aulas, a gente tem que passar os conceitos, porque já não dá para chegar assim, já na prática, sabe? Porque matemática e contabilidade requer muito cálculo. Mas a gente tem que passar primeiro os conceitos, porque na hora de você começar a fazer, a gente começa a associar. Bom, isso que está fazendo em prática é aquele conceito que eu falei lá atrás. Ah, tá. Aí aos poucos as coisas vão se encaixando, entendeu? E depois eu queria combinar com vocês um dia também de vocês abrir a câmera. Eu quero conhecer quem é o Ítalo, quem é a Isadora, o rostinho aí da Tamires, da Maiara, da Larissa. Só eu que fico do lado de cá, entendeu? A gente pode combinar um. Eu falo combinar por quê? Porque às vezes fala assim: ah, não, professor, hoje não. Né? Mulher, principalmente, não estou descabelada, estou deitada aqui, de pijama. A gente pode combinar um dia. Eu quero conhecer vocês, porque assim, a gente que está começando agora no segundo semestre, já entramos nas aulas online, né? Então, quem começou lá em fevereiro, ainda teve um pouco de contato, talvez, com os professores das disciplinas do primeiro semestre. Então, às vezes, quando o professor fala, Thalita, o Ítalo, já associa o nome à pessoa. Agora, eu chegando agora, eu fico na curiosidade de conhecer os meus alunos também, né? Então, um dia eu quero que vocês ligam a câmera para eu poder estar conhecendo vocês, tá bom? Podemos combinar um dia assim? Podemos. Ok. Então, gente, no mais é isso. Eu agradeço a presença de vocês, a participação. Vamos ficar firmes no propósito aí, que eu quero encontrar com vocês aí no futuro, aí, empresários, empresárias, dono do negócio de vocês. Esse projeto empresarial que a gente desenvolve, ele dá um pontapé interessante, porque nós temos ex-alunos que hoje já têm seu próprio negócio. Como eu falei para vocês, que o exemplo do Felipe, que ele abriu um salão lá no Volta Grande, né? Aí um dia ele falou, professor, me dá uma ajuda aí. Eu dei uma assistência para ele, uma consultoria. Aí eu fui lá conhecer o salão. Fiquei orgulhoso, por quê? Né? Porque é fruto do nosso trabalho. Eu falei, olha que legal, você está colocando em prática um projeto. E aí está com o salão bem estruturado. Aí eu virei cliente agora, sábados agendei lá para cortar cabelo. Então é isso que a gente quer. A gente quer o quê? Que vocês cresçam, que vocês realmente assim aproveita para ser empreendedores de sucesso, entendeu? Porque assim, tudo bem, eu trabalho, eu sou empregado na empresa tal, mas por que não de repente ter seu próprio negócio? Então essa que é a ideia também do projeto empresarial, não só ter uma nota para poder concluir o curso, mas dar um pontapé para vocês e de repente colocar isso em prática um dia. Tá bom, gente? Então fica combinado assim. Um forte abraço para vocês e até semana que vem, ok? Um abração aí para vocês. Ok. Boa noite. Até, boa noite. Boa noite. Boa noite, gente.